Vamos dar início. O Espírito Santo de Deus, parte 17. Quando temos o Espírito Santo em nossas vidas, ele age como um muro de proteção que nos separa dos laços de Satanás. O poder divino presente em nosso ser nos conduz por caminhos de retidão e nos ajuda a resistir às tentações e armadilhas que o inimigo nos coloca. O Espírito Santo é uma presença consoladora e fortalecedora, que nos guia para uma vida de santidade. Ele nos dá discernimento espiritual, aumenta nossa sensibilidade aos enganos do mundo e nos capacita a evitar as ciladas do maligno. A palavra de Deus funciona como um muro de proteção. E quando rompemos esse muro, abrimos espaço para algo negativo acontecer. Esse muro tem o propósito de nos separar do mundo e das influências que nos levam a trilhar caminhos errados e de sofrimento. O Espírito Santo em nossas vidas, ele funciona como um muro de proteção. Porque quando surgiu uma cilada, o Espírito Santo nos incomoda. Quando nós formos errar, o Espírito Santo nos incomoda. Então o Espírito Santo sempre vai estar trazendo à tona a palavra de Deus, o ensinamento que nós recebemos. E naquele momento nós estaremos o quê? Protegido. A palavra de Deus, ela serve para nos proteger. Quando nós estamos atentos aos ensinamentos da palavra de Deus, uma grande parte dos problemas, eles desaparecem, sem falar que evitaremos entrar em novos problemas. É comum você encontrar muitas pessoas de Deus, eu estou até fazendo uma mensagem em cima disso, pessoas falando, eu estou sendo provado por Deus. Pastor, estou passando por uma prova. E muitas pessoas não entendem que elas não estão passando por uma prova. Muitas pessoas não entendem que elas não estão sendo provadas por Deus. Elas estão experimentando a colheita da semente errada. Lógico que Deus nos prova. Lógico que na vida passamos por provação, só que a provação tem limite. As consequências dos erros, às vezes, trilham a vida inteira. Então é comum muitas pessoas, por romperem um muro, começarem a se deparar com situações negativas e elas acharem que Deus está provando ela. Não, pastor, porque o servo de Deus, ele é provado, eu estou passando por uma prova, e de uma coisa eu tenho certeza, uma grande parte das pessoas que pensam desse jeito, não estão sendo provadas. Elas estão simplesmente colhendo o fruto da semente plantada. Se a semente é boa, o fruto é bom. Se a semente é má, o fruto é amargo. Mas aí, provavelmente será no próximo domingo que eu estarei falando sobre isso, nessa mensagem nova que eu estou elaborando. Mas, se não for domingo, será em outra ocasião. Vamos dar sequência. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, está escrito: quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aqui você observa, sendo citado um muro. O muro sempre tem como objetivo proteger. Por que é que em volta da sua casa tem um muro? Para proteger. Por que é que em volta dos condomínios tem um muro? Para proteger. Então o muro sempre tem a finalidade de proteção. Mas aqui também cita um episódio, aquele que cava uma cova, nela cairá. Aqui você mostra, a Bíblia nos mostra, alguém criando uma situação para prejudicar alguém.
Quando alguém cria uma situação para prejudicar alguém, isso retorna para a vida dela. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não vai cavar uma cova para ninguém. Ela não vai montar uma cilada para ninguém cair. Ela não vai prejudicar ninguém. Justamente por ter o Espírito Santo, ela sabe que ao fazer aquilo, aquilo irá retornar para ela. Eu posso até dar uma pequena palha sobre a questão de provação e colheita. Um exemplo, tem pessoas que não fazem o mal para ninguém, e as pessoas às vezes tentam prejudicar ela. Isso pode ser uma provação que ela está passando. Mas digamos se a pessoa faz o mal para alguém, e as pessoas começam a prejudicar ela, já não é provação, é a colheita daquilo que plantou. Então quando a Bíblia vem e fala, quem rompe o muro, uma cobra o picará, está mostrando que quando você passa do limite que é permitido, virá consequências negativas. Qual é o simbolismo de uma cobra picar alguém? É algo positivo? Não. A cobra, nós sabemos que dependendo da cobra, ela pode até matar a pessoa. Então, dependendo do nível de distanciamento do Espírito Santo, do nível de distanciamento da palavra de Deus, desse muro de proteção, você pode parar nas profundezas do inferno. Você pode romper o muro, se deparar com situações negativas na vida, se consertar com Cristo, morrer e ir para o céu. Mas você pode romper o muro e morrer e perder a salvação. Vamos ler aqui mais uma vez. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Fazer um buraco pode ser uma comparação para causar problemas para outras pessoas, o que acaba voltando para quem o faz. Romper um muro pode representar a quebra de limites, o que pode levar a consequências imprevistas, como ser mordido por uma cobra, ou seja, enfrentar perigos ou resultados negativos. E nós conhecemos muito bem na Bíblia Sagrada várias histórias de pessoas que romperam esse muro. Nós encontramos centenas de passagens de pessoas que romperam um muro e se distanciaram de Deus e quebraram a cara. Vamos ver aqui um exemplo. Adão e Eva romperam o muro de proteção. Gênesis capítulo 3, versículo 6 está escrito: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, que comeu com ela. No princípio, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e os colocou em um jardim perfeito chamado Éden. Nesse lugar maravilhoso, eles desfrutavam de uma comunhão íntima com o Criador, que caminhava com eles e lhe concedia toda a provisão e proteção que precisavam. No entanto, Deus também lhes advertiu que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois isso traria a morte. Infelizmente, Adão e Eva permitiram que a serpente os enganasse. Tão tentados pela perspectiva de se tornarem semelhantes ao seu Criador, eles cederam à tentação. Ao romper o muro da obediência e comerem do fruto proibido, Adão e Eva abriram a porta para o pecado entrar na raça humana. A consequência imediata foi a perda da comunhão com Deus. Além disso, Adão e Eva também foram expulsos do paraíso. Essa triste história de desobediência e queda demonstra a triste realidade do pecado que permeia a natureza humana desde então. No entanto, mesmo depois desse terrível acontecimento, Deus não abandonou a humanidade à sua própria sorte. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para restaurar a comunhão perdida e oferecer uma vida nova em seu reino. Para um pouquinho. Conhecemos perfeitamente a história de Adão e Eva,
Quem era que cuidava da parte espiritual de Adão e Eva? Era o próprio Deus. Eles tinham de tudo, tudo. Eles tinham comunhão plena, não existia doença, não existia problema, não existia sofrimento, não existia morte. Só que Deus, Ele nunca quis ser adorado por falta de opção. Se não existisse uma opção para deixar de ser adorador de Deus, todo mundo seria adorador por falta de opção. Deus chega e fala para Adão e Eva: olha, vocês podem desfrutar de tudo, mas essa árvore aqui, ó, vocês evitem, porque quando vocês comerem, vocês irão morrer. Então eles tinham de tudo. Quem cuidava da vida espiritual deles era Deus. Um determinado dia a serpente veio e começou a semear contendas na mente de Eva. Começou a trazer dúvidas para a mente de Eva. Começou a trazer o desejo de ter algo que Deus falou não tenha. E ela começou a ser seduzida, ela foi lá e comeu do fruto que Deus falou não coma. O que foi que aconteceu naquele momento? Ela rompeu o muro. Eu sou uma pessoa solteira. Eu não posso romper o muro e começar a me prostituir. Eu sou um homem casado. Eu não posso romper o muro e começar a adulterar. Eu sou um funcionário, eu não posso romper o muro e começar a lesar a empresa. Eu sou um servo de Deus, tem limites, tem regras a serem seguidas. Quando eu rompo, quando eu passo essa regra, começa a vir sobre a minha vida consequências. Aí os crentes começam a falar: é o diabo, estou sendo provado. E na realidade são as consequências. Adão e Eva, após aceitar essa sugestão de Satanás, o pecado entrou no mundo. Satanás não parou de trazer sugestão. Estamos vivendo um período no mundo onde Satanás está chegando para as crianças e para os jovens, estão trazendo dúvidas a respeito da sua sexualidade. Satanás tem chegado na cabeça de muita menina e querendo convencer ela que ela não tem que gostar de um menino e construir uma família. Satanás tem chegado na cabeça de muito menino e tentando convencer ele que ele não tem que gostar de uma menina e construir uma família. Satanás está chegando na cabeça das mulheres casadas, está fazendo com que elas comecem a olhar para os maridos e enxerguem nos maridos opressores, que elas não precisam dos maridos, que elas são independentes demais, que não precisam dos maridos. O diabo, ele tem criado situações, sugestões para levar pessoas a romperem o muro. E quando essas pessoas rompem o muro, a princípio elas têm uma falsa sensação de liberdade, que lá na frente ela consegue enxergar que elas se entregaram à verdadeira escravidão. Quando Deus vem e fala, é assim e assim, Ele não é opressor, Ele não é tirano, Ele não é mau, Ele está protegendo você. Não passe desse limite. Quando nós temos o ensinamento a respeito da fidelidade, quando Deus nos orienta através de ajudar a obra dele, Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus, ele está querendo que você tenha vínculo com ele nas coisas dele. Ele chama você para ter vínculo com ele nas coisas dele. Mas o diabo, ele vem com o ensinamento que não precisa, esse negócio de dar dinheiro na igreja, para quê? Isso daí é coisa da lei, é época do passado, não se faz mais isso não. Você já imaginou hoje, no cenário mundial,
se as pessoas que Deus levantou para sustentar a obra dele começassem a aceitar essa sugestão de Satanás de um dia para o outro, sabe o que significaria? Que 80%, 90% das igrejas mundial fechariam. Aí o diabo vem e fala: não, esse negócio de dízimo, para esse negócio de oferta, vai dar dinheiro para pastor. O diabo, ele é tão sujo que às vezes ele quer convencer a ovelha a olhar para o pastor de uma forma distorcida. Às vezes quer olhar para o pastor e não quer enxergar uma autoridade, às vezes quer enxergar no pastor um tirano. Esse cara é mau, esse cara aí não tem amor para com o povo. Às vezes começa a encarar a repreensão que o pastor dá para a salvação, o diabo começa a sugerir na mente que ele está sendo tirano, que ele está sendo mau, que não haveria necessidade dele repreender daquele jeito. Ou seja, a pessoa perde a sensibilidade daquilo que Deus pode agir e fazer e começa a aceitar a sugestão de Satanás. Às vezes quando você está em casa, quantas pessoas um dia como hoje, última Santa Ceia do ano, quantas pessoas se programou ontem: eu vou para a igreja amanhã eu estarei na igreja, e que o despertador tocou hoje, virou para o outro lado e foi dormir, e não virão. Mas por quê? Porque naquele momento que o despertador tocou, antes o Espírito Santo tinha convencido a pessoa a vir. Naquele momento que o despertador tocou, o diabo vem e traz a sugestão na mente: vai não, deixa, tu vai depois. E nessa brincadeira não vem depois. Cuidado com a sugestão de Satanás. Satanás às vezes começa a sugerir para o pastor que ele não tem chamado. Às vezes começa a sugerir para o obreiro que ele já pode parar de fazer a obra. E a pessoa vai aceitando aquela sugestão. A pessoa não está entendendo que está rompendo o muro. E a vida, como é passageira, muito passageira, a pessoa vai se deparar no dia do juízo final, Deus falando: cadê a multiplicação do talento que eu te dei? Ah, Deus, eu sei que o seu homem é rígido, e eu enterrei, está aqui minha parte. Não, não era para enterrar, era para multiplicar. Deus vai cobrar, irmãos. Deus vai cobrar. Quando nós estamos vendo o que nós passamos há anos atrás e ainda estamos passando com o negócio de pandemia, o cristão não pode esfriar na fé, pelo contrário, ele tem que se avivar mais ainda, porque quanto mais os sinais da palavra de Deus se cumprem, mais avivado ele tem que estar. Hoje você encontra aí guerra, Israel e o Hamas, Rússia e Ucrânia, Venezuela já decretou guerra contra a Guiana, Brasil está na divisa dos dois, o exército já está na fronteira. Irmãos, o mundo está indo em direção a um colapso. Mas por quê? Porque a palavra de Deus vai se cumprir. E isso são sinais da palavra de Deus se cumprindo. Quanto mais a pessoa vê os sinais da palavra de Deus se cumprindo, a pessoa tem que se aproximar mais de Deus, buscar mais o Espírito Santo, para que possa estar cada vez mais protegido. O mundo em guerra, o mundo em colapso. Qual é os teus planos? Onde é que estão os teus planos? Em tesouro terreno? Onde é que estão os teus planos? Onde é que está o teu coração? É enriquecer? Não estou falando que é errado você enriquecer, pode enriquecer, mas o teu coração tem que estar em Deus. Irmãos, nós temos que entender que o mundo, para acabar, para as coisas desandar, não precisa muito. Você encontra aí quantos estados aí estão sofrendo? Tem um estado agora que eu esqueci o nome aí, que está afundando. Afundando. Os bairros sendo desativados, porque está afundando. Ou seja, e os crentes às vezes estão dormindo. Principalmente crente que tem chamado, Deus tem chamado para ele está dormindo, eu não sei em qual mundo ele se encontra. É comum você encontrar crente esperando toque. Não, Deus me tocar. Que toque? É fé, é atitude. Já era para ter se batizado e não se batiza, esperando Deus tocar. Deus não vai tocar.
não é toque, não é Deus de toque, é Deus de fé. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Último domingo vai ter batismo. Quanto batismo você já perdeu com esse papo? Eu vou me batizar e nunca se batiza. Último domingo do mês terá batismo. Toma uma atitude, finalize 2023 batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema, irmãos, é que as pessoas vão rompendo o muro. E ao romper esse muro, se deparam com situações desagradáveis, que não tem nada a ver com prova de Deus. Continuando. Portanto, devemos valorizar e preservar o muro de proteção que o Espírito Santo constrói em nossas vidas. Valorize. Esse muro ele é construído conforme você vai ouvindo a palavra. Conforme você vai orando, esse muro vai sendo fortalecido. Ao permanecermos próximos a Deus, buscando sua orientação e fortalecendo nossa fé, estaremos livres das armadilhas de Satanás. Assim, podemos desfrutar de uma vida de paz, alegria e vitória em Cristo. Você pode ter paz, alegria, o mundo em guerra. Você pode ter paz, alegria, passando por adversidades. Porque a paz e a alegria não é o dinheiro que compra, não é a situação que faz você ter. A paz, a alegria, vem de Deus. Você pode estar no meio de um conflito, você pode estar num estado terminal, com problema de saúde, dentro de você pode existir uma paz, uma alegria que ninguém consegue compreender. Por quê? Porque ela não vem de você, ela não vem do homem, ela vem de Deus. É Deus que te dá. Que possamos ter a sabedoria necessária para nos mantermos dentro dos limites estabelecidos por Deus, evitando assim os perigos e dificuldades que podem surgir quando nos afastamos de sua vontade. No próximo domingo daremos continuação, falando sobre o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que ele falou no seu coração, o que ele falou, coloque em prática. Feche os olhos, por favor, coloque a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, Deus, abençoar este povo. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.